para fechar com chave de ouro, JL, dessa sexta-feira, nós recebemos aqui no estúdio a cantora Tchela. Tudo bem, Tchela? Boa tarde. Boa tarde, Seja bem-vinda aqui ao nosso JL. Obrigada. Tchela, eu quero começar a nossa conversa de hoje perguntando como é que começou a sua carreira artística, quando começou essa carreira? Poxa, começou muito cedo, eu tinha 9 anos, quando a gente voltava de Campos do Jordão, né, que é aqui perto de São Paulo. E aí meu pai colocava discos da Broadway para tocar e a gente ia escutando, eu ia cantando junto, até que meu pai sugeriu que eu começasse a aula de canto, porque ele achou que eu tinha uma facilidade, exato. E aí começou assim. Que bacana. E mais alguém na família canta? O pai tem bom gosto, né? Mas e aí, mas canta também? Não, eu sou primeira e única, não tem ninguém. Olha que legal. Muito Daí legal. começou a cantar, e como é que foi isso? Eu comecei fazendo aula de canto, aula de piano, que logo eu tive interesse em piano também. Mas muito cedo eu já percebi que o meu negócio não era só interpretar, eu queria compor. Eu gostava muito de interpretar, eu comecei no teatro musical, mas eu gosto mais de me expressar e de falar o que eu tô pensando, assim. E acabou que a composição virou esse meio de canalizar as minhas emoções e de realmente entender os meus pensamentos, os meus sentimentos. Que bacana. E você estudou fora, né? E acabou gravando vídeo fora também, né? Conta pra gente como é que foi isso. Foi muito especial, Má. Eu fui estudar na Berklee College of Music, que é uma faculdade incrível de música contemporânea, de música popular. E aí eu fui pra lá em 2018 para estudar composição de canções, que é o que eles chamam de songwriting, que aqui no Brasil ainda não tem, assim, cursos específicos para composição de canções, né? Tem cursos de composição, mas não de letra, de música e letra, certo? E aí eu fui para lá para estudar songwriting e também para estudar music business. Então eu me formei nos dois e ainda fiz uma especialização em música latina. E foi muito especial porque a Berklee traz milhões de oportunidades e nesse caminho eu pude cantar com a Natália Lafourcade, que é uma artista mexicana maravilhosa. Que legal. E aí eu também conheci muitas pessoas, compus em muitas línguas, inclusive aprendi a falar espanhol durante a faculdade. E foi tudo assim, foi uma experiência muito enriquecedora mesmo. E aí acabou que eu conheci o Mugi Canásio, que foi quem produziu o meu disco, que eu lancei agora, no ano passado, agora, né, em outubro. E o Mugi é um grande, grande, grande produtor que, poxa, produziu Rita Lee, Ana Vitória, João Gilberto, todos os grandes nomes, assim. Então, pra mim, foi uma honra poder trabalhar com o Mugi, especialmente nesse primeiro trabalho, assim. E então, essa foi a minha experiência nos Estados Unidos. E aí, eu fui pra Los Angeles, né, porque Berklee é em Boston. Então, fiquei os 4 anos em Boston e depois eu fui pra Los Angeles passar uma temporada curta pra gravar o disco. Que bacana. E esse seu álbum, ele é composto por fases de relacionamentos vividos por você, todos por você? Sim. Na verdade, ele conta a história de um relacionamento que eu tive do começo ao fim, né? E eu queria passar por todas essas fases. Então, eu coloquei as faixas numa ordem muito específica, que é praticamente a ordem... Contando a história. Contando a história mesmo. Na verdade, a primeira faixa, ela é como se fosse a conclusão dessa história. Como se fosse aqueles filmes que, quando começam os filmes, começa com a última cena do filme. E aí depois ele conta a história em ordem cronológica para explicar por que ele chegou naquela conclusão. Então foi isso que eu fiz com esse disco. A primeira música é como se fosse a conclusão toda. E como é que é o nome dessa canção? Essa é Mande Notícias. Mande Notícias. Traz um pedacinho pra gente aí, a capela, pro pessoal que tá em casa agora nos assistindo, agora. Vamos lá. 1h25, a Tchela cantando pra gente, Mande Notícias. E se essa vida for feita de muitas, e se uma porta se fecha pra outra se abrir, e se os ventos soprarem a nosso favor, a gente se encontra no fim. Que lindo! Esse é o refrão dela. E a Tchela toca piano também, né? Infelizmente a gente não conseguiu, né? Sim. Trazer um piano aqui pro nosso estúdio, né? E a gente tem também aí um clipe que você lançou, é da canção Deixo, né? Vamos assistir um pedacinho? Vamos! Coloca pra gente, por gentileza. Abraço a certeza, vivo a diferença por mim. Talvez seja o certo,
sinto tudo e não vou fugir. Deixo o amor controlar. Que bacana, olha só. Deixo falar sobre o quê? Que parte dessa história? Deixa é o primeiro capítulo da história, inclusive foi a primeira música que eu lancei do álbum, e ela é sobre essa paixão pulsante, né, o começo, aquele amor começo, jovem, né? aquele começo, exato, que tudo é lindo, tudo é emocionante, e que você quer simplesmente viver aquele relacionamento de forma plena, sem pensar nas consequências, né, e, enfim, e aí, escutando o álbum, você vai entender as consequências dessa paixão. Mas esse é o primeiro capítulo, né? Realmente do apaixonar-se. Assim. Ah, que legal. E ao longo desses 15 anos de carreira, né? Começou bem novinha, afinal você ainda é bastante jovem, né? Começou aí com 9 anos, como ela contou aqui pra gente, você recebeu alguns prêmios importantes, né? Fala um pouquinho pra nós. Sim, foi assim, eu me sinto realmente muito honrada de ter recebido todos esses prêmios, que inclusive muitos deles apoiaram os meus estudos na faculdade, né, por meio de bolsas, enfim. Então a própria faculdade me deu uma bolsa maravilhosa, o Grammy Latino me deu uma bolsa também muito especial, que eu ganhei essa bolsa com minha música São Paulo, que inclusive eu não lancei, só tem um vídeo dela no YouTube, mas eu pretendo lançar essa canção ainda no futuro. E também ganhei o prêmio da BMI Foundation, que é uma associação equivalente, a americana equivalente da UBC, né? Do que seria a UBC no Brasil, é a BMI e a ASCAP nos Estados Unidos, a associação. E eles me deram essa bolsa junto com a Peer Music. E assim, foi muito especial. E depois eu ainda ganhei esse prêmio de novo, pela composição Te Levo Comigo, que eu fiz com a Alice Macedo, que é uma grande amiga e grande artista. E aí eu fui a primeira e até agora a única a receber esse prêmio 2 vezes. Então eu me sinto super, super honrada, né? E aí é isso, assim. Que legal. O Grammy Latino e BMI. Né? Muitas conquistas, tão jovem, né? E aí já estudou fora, né? Já gravou disco, já gravou clipe, já recebeu vários prêmios, isso é muito bacana. Parabéns, Tchela. Obrigada. Muito sucesso para você em sua carreira. Muito obrigada. E onde é que o pessoal pode conferir o seu trabalho? Em que plataformas que você está? Pessoal, vocês podem conferir em todos os apps de música, tem todas as minhas canções, o meu álbum, é só pesquisar Tchela, Chella, e pode colocar também Pro Tempo Parar, que é o nome do álbum. Eu tô no Instagram como Tchela, só Tchela mesmo, então é Chella, mesma coisa. No TikTok e no YouTube, Tchela Música. Tá certo. E essa canção que você trouxe aqui pra gente, mais cedo, a Mande Notícias, você gravou um remix dela recentemente, né? Sim, eu fiz uma versão remixada. Logo que eu compus essa música, eu senti que ela facilmente poderia ter uma versão remix, assim, pra uma coisa mais verão, uma coisa mais festa, sabe? Mas eu achava que não ia caber muito no álbum, assim. Então, eu preferi lançá-la do jeito que ela do jeito que ela nasceu, mas eu também acho que ela merecia ter essa versão remix, assim. E aí a gente acabou fazendo, eu fiz com o Gus Costa, que é um produtor incrível brasileiro, ele tá morando no Cazaquistão, mas nós fizemos esse remix numa pegada mais house e dance, né? Então ficou interessante. Legal, e o pessoal vai poder conferir aí em todas essas plataformas, inclusive no YouTube também, Sim. Né? Tá certo. Tchela, parabéns, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui no Obrigada, nosso JL.